E agora teremos uma breve apresentação sobre integridade no processo arbitral. Pedimos um momento de atenção para a nossa próxima apresentação. Sabemos que são muitas emoções, um dia com uma programação riquíssima que está seguindo para a sua reta final de forma linda. Então, para uma apresentação, gostaríamos de convidar Gustavo da Rocha Smith, sócio de Smith, Lourenço e Kingston Advogados Associados, professor da Fundação Getúlio Vargas Direito Rio desde 2008, doutor em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas Direito Rio, Visiting Scholar pela University of Miami School of Law, Master of Laws pela New York University e mestre em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas Direito Rio. Foi presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, CBMA, de 2014 a 2023. Procurador do Município do Rio de Janeiro, de 2002 a 2025. Secretário-chefe de Gabinete da Prefeitura do Rio de Janeiro, de 2010 a 2014. Autor dos livros Comentários à Lei de Arbitragem e Arbitragem na Administração Pública, dentre outros. E para mediar o tema, convidamos novamente o secretário municipal de Integridade e Transparência, o senhor Rodrigo Correia. Muitíssimo obrigada. Pessoal, obrigado. Mais uma vez aqui uma saudação, uma boa tarde a todos e a todas. Gustavo, antes da nossa conversa, eu queria só fazer aqui uma pontuação importante. Almocei ao lado da doutora Leonor, que além de procuradora do Estado hoje, é vice-corregedora-geral. E olha, o Bruno, o Dubê, que feliz coincidência, a doutora Leonor vir representando o Procurador-Geral do Estado. Quando você pontua que ela foi a líder e relatora do que se convencionou chamar de lobby do batom, Rafaela não está mais aqui, presidente da Fundação João Goulart, mas me confidenciou há pouco que em todo o treinamento de liderança feminina da Prefeitura do Rio, ela passa o vídeo do lobby do batom. Isso é para mostrar que ao longo da nossa história, a gente, é claro que há aí muito efeito de um pacto de masculinidade, a gente acaba apagando lideranças femininas importantes nesse processo. E aqui eu preciso dizer, lideranças femininas, e eu não vou cometer a gafe de dizer que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, a minha equipe tem mulheres que estão à frente. Eu tenho a minha subsecretária, Cristina Galvão, que aqui está, colega procuradora do município, as minhas 3 das 4 coordenadoras, eu vou nomear Luana Cardoso, Kelly Esque, e Ana Paula Vasconcelos. 3 dos 4 coordenadores são mulheres e não são elas que estão por trás, elas estão à frente na formulação, na elaboração, na realização de política pública e na realização desse evento. Então, eu queria uma salva de palmas na pessoa da doutora Leonor, mais uma vez, agradecendo por estar aqui, e as lideranças femininas da Prefeitura do Rio, que fazem a Prefeitura do Rio ser o que é. Ser uma prefeitura potente, técnica, comprometida e que entrega. E agora, Gustavo, eu não posso deixar de confessar minha alegria de estar aqui do seu lado. Enfim, a cerimonialista leu o seu currículo invejável. Gustavo é, para mim, uma referência e um exemplo. Não só como advogado privado, lá à frente do CBMA, com longo histórico, seus 9 anos, mas Gustavo era o cara de que, quando eu ingressei na procuradoria, eu ficava lendo os pareceres e sem te conhecer pessoalmente. Acho que você já estava na assessoria do gabinete do prefeito. Uma ironia do destino, depois eu fui ocupar essa posição e fui receber seus conselhos, você sempre generosíssimo, me deixou tranquilo e eu pude trilhar esse caminho porque você passou por lá. Eu ficava lendo os seus pareceres e pensando, que cara genial, cara, que solução incrível. Então, eu acho que a advocacia pública ela é feita de pessoas que abrem as portas para outras pessoas. E hoje, você não ser mais colega, ter a humildade de ter saído num momento porque você só consegue fazer as coisas de forma perfeita, da forma correta, é uma tristeza para nós, mas ao mesmo tempo é uma alegria, porque aonde você estiver, você está fazendo um excelente trabalho. Então, obrigado por estar aqui, meu amigo. Muito obrigado. Fico muito feliz que você esteja com a gente. E passando aqui ao tema,
A provocação desse tema... Secretário, pois não, fica à vontade. só fazer um rápido comentário. Primeiro, agradecer pela sua gentileza e a do Dr. Bruno Dubê. Mas o Dr. Bruno Dubê, eu já vou entregar aqui, a gente tem mais de 40 anos de amizade, então ele é suspeitíssimo. A gente estudou no mesmo colégio, ele era 2 anos mais novo do que eu, ele era da sala do meu irmão mais novo, e eu era da sala do irmão mais velho dele. Então, é uma amizade de longa data. O único desconforto que eu tenho na vida é que a gente é praticamente a mesma idade. Só que ele parece 15 anos mais novo do que eu, entendeu? Não tem um cabelo branco. Eu quero saber que tinta é essa, doutor Bruno. De fato, a minha situação não está tão positiva assim. Mas eu também agradecer pela generosidade do secretário, nosso secretário de Integridade, o Rodrigo Correia, e dizer uma coisa que eu já falei para ele no particular e gostaria de reforçar. O Bruno viveu isso como procurador-geral, você vive isso como secretário municipal. Não é trivial você sair daquela posição de conforto que é a procuradoria, no seu acervo, recebendo a sua remuneração, sem assumir riscos, trabalhando de uma forma simplesmente tranquila, para abraçar um desafio dessa dimensão, com as complexidades envolvidas na gestão pública, com os riscos envolvidos na gestão pública, submetendo-se ao crivo da população. Então, eu queria dizer, assim, eu não me sinto um ex-procurador do município, tá? Não me sinto mesmo. Eu passei por 23 anos na nossa casa, né, Cristina, e sou apaixonado pela procuradoria. Eu tive que sair, de fato, o Bruno expôs alguns dos motivos que me fizeram tomar essa decisão, mas uma coisa que lá dentro eu sempre tive muito orgulho foi de pessoas que tiveram a coragem que você teve de abraçar uma causa como essa. Então, faço esse registro, agradeço a sua dedicação e a sua vocação pública e tudo que você tem entregue para a população do Rio de Janeiro. Minha gratidão eterna, parabéns, tá, Bruno? Rodrigo. Eu quero agradecer, meu amigo. A generosidade de você estar aqui com a gente hoje. Vamos falar de integridade no procedimento arbitral. Esse é um tema que você é especialista, tem uma longa experiência à frente do CBMA. E se questiona muito, Gustavo, a lisura, né, do procedimento arbitral, há críticas, né, quando você tira uma decisão da mão do Estado, que tem ali o monopólio da força, para decidir, e traz isso para ser decidido entre privados, se questiona muito a transparência da escolha do árbitro, a própria confiabilidade no processo, chega a se dizer que aquilo ali é um jogo de cartas marcadas, um clube fechado, dos grandes escritórios de advocacia, e que isso comprometeria, eventualmente, a parcialidade da decisão arbitral. Tem até o PL, né, que chama-se PL da anti-arbitragem pelos especialistas, e é sobre isso que eu queria te ouvir, sobre a transparência do processo, eventuais denúncias de corrupção, e se critica também o tempo, né, que seria um procedimento caro e moroso, não entregaria a eficiência que ele prometeria. Nessa linha, nesse primeiro bloco de perguntas que eu queria fazer, tratando da arbitragem no tempo, eu queria saber de você, você concorda com argumentos que as arbitragens estão demorando demais? Em que medida a rapidez da arbitragem pode contribuir para aumentar a segurança jurídica e a redução do custo Brasil? Assim, eu não tenho dúvida em dizer que as arbitragens demoram mais do que aquilo que se esperaria, né? Mas também não é nenhum absurdo o que essas arbitragens estão, em geral, demorando. Obviamente, tem um caso ou outro, tem umas situações excepcionais que parecem arbitragens, em alguma medida, infindáveis. Demoram mais do que 4, do que 5 anos, às vezes até 6 anos, existem exemplos. Tá? Mas todas as estatísticas que foram feitas, todos os trabalhos estatísticos que foram desenvolvidos, e aí a professora Selma Lemes tem um trabalho muito importante que chama Arbitragem em Números, e agora muito recentemente, tem uns 6 dias, o professor Eduardo Jordão, da FGV, Direito Rio, fez um trabalho mais particular para analisar o tempo das arbitragens envolvendo a administração pública, e os dados não são assim tão alarmantes. Tá? A pesquisa da professora Selma Lemes revela que a arbitragem está demorando em torno de 2 anos e 1 mês, tá? Em média. Tá? Já a pesquisa do Eduardo Jordão fez uma média, é um trabalho muito interessante que o Eduardo Jordão fez. Ele primeiro faz uma média das arbitragens e chega a 3 anos, salvo engano, e 8 meses, e 8 meses. São 3 anos e 8 meses que ele chega de média. Mas ele faz um segundo trabalho, porque ele faz o seguinte, ele exclui
casos excepcionais estão demorando demais. Um ou outro. Porque, para dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma arbitragem, as arbitragens com a administração pública são públicas, né? Então você não precisa se preocupar tanto com essa questão da confidencialidade. Mas tem uma arbitragem que existe em andamento envolvendo a antiga SEDURP, a CCPAR, e que ficou parada durante 2, 3 anos para uma tentativa de acordo. Então, assim, obviamente, se você jogar isso para dentro de uma média e tentar considerar isso vai aumentar significativamente a média de tempo das arbitragens. Então, o que ele fez? Ele excluiu situações excepcionais, tá? E chegou a 2 anos e 11 meses a média de tempo de uma arbitragem. Lembrando o seguinte, as arbitragens, que é o método de solução de conflitos, resolução de disputas de caráter heterocompositivo, ou seja, decisões de cima para baixo, impostas, de forma muito semelhante ao que acontece no processo judicial, arbitragens tratam de processos de altíssima complexidade e de enorme dimensão econômica. Então, se você traz esses processos para a esfera judicial, esses processos são aqueles que não acabam. Todo advogado, bom advogado que trata de causas importantes, ele tem uma causa contra o poder público que ele olha e fala, caramba, isso não tem fim. Mas ele está falando de 25 anos, de 30 anos, de 40 anos em que aquele processo está em andamento. Tá? E por que isso é tão importante? Porque, diferente de um processo judicial em que grandes causas de grande complexidade, infelizmente, não chegam ao final, ganhou, chegou lá no STJ, anula, começa tudo de novo. Anulou, faz uma perícia, anula a perícia, faz outra perícia e os processos não chegam ao final. Isso que, pela perspectiva do poder público, pode parecer algo legal. É ótimo, o poder público não tem desembolso. É um desastre para o ambiente de negócios com o Estado. É absolutamente um desastre para o ambiente de negócios com o Estado. E tem uma série de repercussões que a gente não pode ignorar, porque na arbitragem, por mais que ela possa demorar 2 anos e 11 meses, ou em situações excepcionais mais tempo, você tem previsibilidade de que ela chega ao final e ela termina. E aí, olhando isso pela perspectiva do custo da transação, do chamado custo Brasil, os benefícios que a arbitragem atrai para essa realidade são, assim, impressionantes. Tá? A arbitragem, se for olhar, ela reduz custos de transação, transforma contratos em contratos mais eficientes e viabiliza a melhoria na qualidade dos serviços públicos. Gustavo, para com isso. Não paro com isso, não. E eu vou explicar um pouquinho mais por que eu vejo dessa maneira essa questão. Repare o seguinte, o capitalista, em geral, parceiro privado, aquele que quer se envolver com o Estado para ganhar dinheiro, toda vez que ele pensa em se envolver em um projeto, uma parceria público-privada, em um contrato de concessão, ele se faz uma primeira pergunta, que é a pergunta do capitalista. A pergunta mais óbvia que vocês podem se fazer agora. Qual é? Quanto que eu vou ganhar? Qual vai ser o meu lucro nessa operação? Essa é a primeira pergunta. Mas também todo capitalista faz uma segunda pergunta, que é tão ou mais importante que essa primeira, que é qual é o risco envolvido nessa transação. E essa segunda pergunta, ela embute necessariamente o chamado risco judicial. Então, esse parceiro privado, quando ele pensa em ingressar numa parceria com o poder público, ele fala, tá bom, se tudo der errado, o que acontece? Eu vou para o judiciário, e aí? Não acaba? 40 anos, 30 anos? Tá? Eu não estou falando, não estou inventando, não. Eu sou advogado hoje, né, essencialmente, e eu tenho uma disputa com o governo do Estado, né, com esses advogados de altíssimo nível lá, que foram liderados em determinado momento pelo doutor Bruno Dubê, uma disputa de 30 milhões. Gente, ela remete ao ano de 1996 e não acabou. Foram 3 perícias. Não estou falando de 1 bilhão, não estou falando de 500 milhões, estou falando de 30 milhões. Então, assim, o que acontece, ao final, por parte desse parceiro privado, que tem interesse em ingressar no ambiente de negócios com o Estado, tem interesse em abraçar parcerias com o Estado? São algumas as possibilidades, mas a primeira delas é a seguinte: aquele que segue boas práticas, que faz os cálculos de forma racional, ele fala o seguinte, eu estou fora, eu não vou entrar. Então você elimina da concorrência uma série de players importantes que poderiam estar participando de licitações, de concorrências, prestando serviço ao Estado, que não querem. Falam, não quero, estou fora. Né? Ou então o que vai acontecer? Se entrar, ele vai querer embutir isso no preço. Não tem almoço grátis, ele vai embutir isso no preço. Muitas vezes você não consegue embutir isso no preço, por quê? Porque o mercado, a precificação que é feita pelo Estado não admite. Isso não ingressa, não está na precificação.
E aí só tem uma solução para aqueles que querem participar disso, chama-se corrupção. Tá? O que a redução do tempo nos processos judiciais induz ao final? Reduz corrupção, atrai novos players para esse mercado estatal, viabiliza serviços mais eficientes, melhora preços e melhora a qualidade dos serviços entregues à população. Então, por isso que eu sou um entusiasta, eu sou mesmo, tá? O meu carimbo é totalmente virado, né? Todo ser humano tem isso, essa história da neutralidade. Você pode até ser imparcial, mas ninguém é neutro. Não, eu tenho aquele meu cachimbo aqui, está virado para o lado, eu já sei para onde eu olho, para onde eu gosto e para onde eu penso. E a arbitragem está ali como uma paixão por algumas razões importantes. Então, a primeira coisa que eu falaria, Rodrigo, é isso. A arbitragem ela é um instrumento de redução de custo de transação que efetivamente viabiliza a redução da corrupção no ambiente de negócios com o Estado e viabiliza serviços de melhor qualidade com melhores preços. Isso não pode ser ignorado. Tá? Esse é um tema super sensível, não só para os players privados, mas também para um outro problema, né, Rodrigo, que é ampliar ou melhorar a accountability dos governantes. É isso que eu ia te perguntar. Falando de arbitragem com o setor privado, como você acha que a arbitragem pode melhorar essa accountability dos governantes, né? Como isso é possível e se é possível? O Dr. Bruno do B foi procurador-geral. Tá? Eu tenho certeza que ele sentou com o governador algumas vezes e levou para o governador e teve o seguinte diálogo. Eu vou dizer isso, ele não precisa confirmar não, mas foi isso que aconteceu. Ele sentou com o governador, virou para o governador, falou: governador, temos um problema. Aí já se assusta, né, o procurador falar que tem problema. Qual foi o problema? Temos uma condenação de R$1,5 bilhão de reais. Qual a pergunta que vocês acham que o governador fez para ele? A pergunta dele foi a seguinte: sou eu que vou ter que arcar com isso? Ou dá para empurrar para mais para frente? Cabe recurso? Porque, no fundo, a preocupação do governante é ele não ter que arcar com aquilo no mandato dele. Jogou para frente, passou para o próximo, vai ser um problema de outra pessoa. É assim que funciona o processo judicial e é como ele impacta na realidade do governante. O governante está sempre pensando em empurrar para frente aquela dívida. A arbitragem, por viabilizar essa redução no tempo da solução do conflito, ela atrai um novo problema para o governante que, em geral, ele não tem hoje no Brasil. Que é o seguinte: o seu problema que você causou como governante, direto ou indiretamente, por intermédio dos seus subordinados, com as escolhas que você fez, se isso virar uma arbitragem, ela vai terminar ainda no seu mandato. E isso traz para ele uma preocupação no campo da accountability, da responsabilidade política. Ele passa a responder por isso. Ele precisa se preocupar com isso, ele precisa responder ao seu eleitorado pelas decisões que ele tomou no campo das parcerias público-privadas, das contratações públicas, das concessões. Então, além de reduzir corrupção, de melhorar a qualidade dos serviços, a eficiência dos contratos, ainda tem um efeito indireto, que é de ampliar ou melhorar a responsabilidade política dos governantes. A responsabilidade política é importante para a democracia. Na área de transparência, Gustavo, do procedimento arbitral, eu queria te perguntar o seguinte: a transparência, como é feita a escolha dos árbitros, como é a transparência desse processo, e quanto ao dever de revelação, o que está obrigado o árbitro a revelar? Ele tem a obrigação de revelar todo e qualquer detalhe da sua relação ali com o árbitro, enfim, o que você pode falar sobre isso? Existe um projeto de lei, você já comentou, chamado que ficou conhecido como famigerado PL anti-arbitragem. É o PL 3293, que ele quase foi aprovado, ele ficou na iminência de ser aprovado no Congresso Nacional. Ele só não foi aprovado porque houve uma mobilização enorme da comunidade jurídica e arbitral para inviabilizar a aprovação desse projeto de lei. E por quê? Porque ele é muito ruim. Tá? A pretexto, assim, é aquela coisa, né? Com base em bons objetivos, né, surgem as péssimas ideias. E ali, o que tem nesse projeto de lei? Há algumas mudanças que se pretende implementar na lei de arbitragem, mas especificamente em relação ao dever de revelação, a atual lei de arbitragem ela diz o seguinte: que o árbitro tem o dever de revelar qualquer fato, circunstância, situação que denote uma dúvida justificada, ou justificável, ou fundada,
em relação à sua independência ou imparcialidade. Tá? Esse é o parâmetro da OCDE, esse é o parâmetro da lei modelo da UNCITRAL, esse é o parâmetro adotado por todos os países civilizados, enfim, que hoje ingressaram na OCDE, que têm economias de livre mercado do primeiro mundo. Tá? E qual era a tentativa, né? Qual é a pretensão de mudança? É uma palavrinha só. Em vez de você ter que revelar todo e qualquer fato, circunstância, situação que denote dúvida justificada, fundada, em relação à sua independência ou imparcialidade, que é o regramento atual, passaria para a expressão qualquer fato, circunstância, que denote dúvida mínima em relação à sua independência ou imparcialidade. Primeiro que não tem jurisprudência sobre isso, não tem parâmetro, não tem doutrina sobre o assunto. Então, obviamente, isso gera uma certa insegurança jurídica a respeito dessa modificação que tinha sido proposta, ou que está sendo proposta. Mas vai mais além. Tá? Assim, no mundo atual, no mundo moderno, no mundo conectado, no mundo das redes sociais, todo mundo se conhece. Tem um monte de gente aqui que nós nunca paramos para conversar na vida, mas possivelmente nós somos colegas de redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E aí, qual é a preocupação que surge? Porque isso eu já vi inúmeras vezes. É a figura daquela a guarda de trunfo, aquela figura da nulidade de algibeira. O que faz o bom advogado, o estrategista, aquele que sabe que vai perder, então já se prepara para o futuro? Ele simplesmente guarda determinadas informações para serem utilizadas lá na frente, dizendo, você não revelou isso. Você não contou que você estava com o doutor Rodrigo Correia sentado no evento sobre integridade, ou que, eventualmente, vocês sentaram, e aí outra pessoa qualquer, sentaram numa mesma mesa na hora do almoço, ou estiveram na confraternização. Eu vou dar um exemplo aqui, eu marcou ele no Story qualquer, a secretaria dele foi marcado no Story. Todos esses isso fatos, é suficiente? Você tem que revelar tudo isso? Eu não sei nem quem que eu tenho de conexão. Eu, inclusive, sou super desligado, tá, gente? Eu sou absolutamente caótico. A minha mulher, ela fica enlouquecida comigo. Eu tomo bronca de manhã, de tarde e de noite. Não sei se vocês conhecem a Juliana, né? Minha esposa, a Juliana Machar, que é uma super advogada, muito melhor do que eu, muito mais bem-sucedida do que eu. Mas ela fala para mim que você é um agente do caos. E essa figura do agente do caos tem como uma das características o de ser super desligado. Né? Então, assim, quantas vezes eu já fui indicado para ser árbitro? Né? Muitas vezes. Gente, eu faço eu boto o coitado do Hassan que está ali atrás e toda a minha equipe para revirar a minha vida para ver coisas que eu não lembro, eu não consigo, entendeu? Então, assim, e aí? Aí vocês não deixou de revelar uma informação. Tem coisas assim que parecem absurdas, mas são naturais de haver esquecimento. Então, você foi indicado como árbitro de uma arbitragem. Tá? Só que a empresa ela é uma subsidiária, com um nome completamente diferente da outra empresa que o seu escritório já prestou serviço. Você não revelou aquilo, e aí? Daí contaminou o procedimento arbitral? Não pode ser dessa maneira. Então, assim, o primeiro aspecto é o seguinte, de fato, o árbitro ele tem um dever de revelar qualquer questão que traga uma dúvida fundada sobre a sua independência ou imparcialidade. E ele tem que correr atrás disso, ele tem que trazer essas informações, ele tem que fazer um esforço. Mas esse esforço, primeiro, não é só dele. Esse esforço também é dos advogados. Aquele advogado tem informações, gente, as informações estão na internet. Tá? Se vocês forem colher informações sobre a vida do Bruno, vocês vão saber mais da vida dele do que ele mesmo. For do doutor Rodrigo Correia, que é secretário, então, acabou. Vão saber tudo da vida dele, nem ele vai lembrar mais, entendeu? Então, o advogado tem um dever de cooperação, de boa-fé, de lealdade, de investigar também. Tá? E de trazer essa informação de antemão. Não ficar guardando isso como uma estratégia, uma guarda de trunfo, para lá na frente anular a sentença arbitral. Essa é uma estratégia muito ruim dos processos judiciais, né? Que viola até boa-fé objetiva, né? Você guarda isso para um momento estratégico para cavar uma nulidade, né? E isso está acontecendo demais nas arbitragens, tá? O tempo todo. É impressionante. Eu, ali como presidente do CBMA, eu julgava as impugnações que eram feitas, né? E eu percebia muito essas estratégias sendo utilizadas. Então, assim, qual é o meu ponto aqui? Assim, obviamente, alguns árbitros pecam no exercício desse dever de revelação e ele é essencial para a transparência do procedimento, para que o procedimento possa se desenrolar de forma saudável, regular, sem vícios, mas a gente não pode levar isso ao extremo. Tá? E aí um dado adicional, não é porque o árbitro
ele deixou de exercer um dever de revelação, que isso por si só e automaticamente vai gerar a anulação posterior da sentença arbitral. É verdade que se ele deixou de revelar alguma coisa, é uma espécie de uma red flag, né? É vamos dizer, gera uma certa suspeição sobre o assunto, né? Fica meio suspeito. Mas aí você tem que investigar se aquilo efetivamente impactou na independência e imparcialidade dele. Muitas vezes aquilo é irrelevante para a independência e imparcialidade dele. Tá? Então isso aí tem que ter uma investigação para o caso, para avaliar se é o caso de anular ou não a sentença arbitral. E nessa linha da imparcialidade do árbitro, Gustavo, essa acusação de que, eventualmente, a arbitragem é uma troca de posições entre advogado e árbitro e com a participação de grandes escritórios, eu queria saber de você o seguinte, que mecanismos, se de fato há esse clubinho, e que mecanismos podem ser postos para evitar a questões quanto à parcialidade do árbitro? O PL anti-arbitragem também tenta enfrentar esse tema, tá? E tentando aqui traduzir um pouco. Qual é a crítica, né? Qual é a alegação? É de que advogados e árbitros ficam trocando de posição. Então, uma hora você é árbitro, aí no dia seguinte você é advogado, você indica aquele como árbitro. Aí depois ele é advogado, ele te indica como árbitro. Existe essa crítica e, eventualmente, isso pode acontecer. Não vou recusar que isso aconteça jamais, as coisas podem acontecer. Agora, a construção de que tem um clubinho... Peraí, o clubinho, se existe, ele é igual a qualquer ambiente profissional. Você vai num congresso de urologia ou de cardiologia, não estão lá todos os médicos da área. Eles se conhecem, eles vão jantar no dia, eles vão... Às vezes se odeiam, tá? Ainda na medicina, então, que a vaidade é maior do que no nosso ambiente, né? Porque o advogado é vaidoso, né, gente? Eu vou me defender aqui, eu não sou vaidoso, tá? Eu não sou. Você pode falar, Gustavo tem defeitos. Alguns eu vou ter muitos, mas esse eu não tenho, não, de vaidade. Agora, na medicina, gente, isso é um pavor, cara. Aí, bom, então assim, as pessoas estão sentadas no mesmo ambiente, estão num evento, se encontram tal, e trabalham, profissionalmente têm relações profissionais, e nem por isso é um clubinho. Não, só um ambiente de relacionamentos profissionais saudável, de troca de ideias, de reflexões, de aprimoramento dos institutos, das instituições, da ciência e assim por diante. Então, daí a existir isso, não tem nada demais. Repare o seguinte, gente, eu não vou entrar nessa seara aqui hoje, mas o PL anti-arbitragem ele tem razões não muito republicanas por trás dele, tá? E aí eu deixo vocês pesquisarem. Eu não vou entrar nessa seara... E aí, infelizmente, porque senão eu vou tomar um processo judicial depois, entendeu? Eu já estou desinteressado quanto a isso, não quero ser responsabilizado civilmente, quem sabe criminalmente. Mas, então, há uma tentativa de controlar isso, o que é uma besteira, tá? Porque a arbitragem, e aí a gente chega no ponto que é o importante aqui, a arbitragem ela foi desenhada de uma forma para que ela se preserva no momento de escolha dos árbitros. Tá? Coisa que eu aprendi com o tempo é o seguinte, quem é muito escolhido? Pô, esse cara é árbitro direto. Professor Gustavo Tepedino. Gente, o professor Gustavo Tepedino é uma sumidade, entendeu? Uma referência da minha banca de concurso, inclusive, uma referência. Por que ele tem 30, 40 arbitragens novas por ano em que ele atua como árbitro? Porque ele é o Gustavo Tepedino. Tá? O Carlos Alberto Carmona, Pedro Batista Martins, Anderson Schreiber, tantos grandes nomes, eles são escolhidos porque eles são competentes. Isso não tem nada de errado. Tá? Agora, como é que você controla essa coisa dessa chamada troca, né? Tem uma série de... A arbitragem é muito regida pela figura da soft law, né? A soft law são aquelas regras não escritas, aqueles regramentos criados pelas instituições que não têm eficácia normativa propriamente. Aí tem a figura dos IBA Guidelines sobre conflitos de interesses. Esses IBA Guidelines são usados, são considerados por todas as instituições arbitrais, no campo da arbitragem em geral, no Brasil e no mundo. E lá diz o seguinte, basicamente, olha, é uma red flag a pessoa ser nomeada mais do que uma vez, mais do que 2 vezes num determinado período de tempo. E a pessoa tem que revelar isso. E a parte tem que concordar. Se não concordar, surge aí sim o espaço para uma ação anulatória. Então, assim, hoje o desenho institucional existente na arbitragem, eu acho que ele gerencia bem
esses clubinhos, vamos dizer, se é que eles existem. Bacana. Para finalizar aqui, Gustavo, eu vou te pedir que você, claro, se puder revelar aí dentro dos casos que atuou, você pode trazer um caso concreto, emblemático, sobre a arbitragem, que teve alguma repercussão na mídia e que você possa tratar aí de como foi conduzido o processo que pode ser publicizado. Não, a arbitragem tem esse problema da confidencialidade que impacta na própria transparência. Mas eu já vi... Quando é que você se exonera dessa responsabilidade da confidencialidade? Primeiro, quando ela ganha o público por si só, né? Então, o fato é público, você pode falar, tá? E segundo, quando são as arbitragens com a administração pública, que por sua natureza, pelo regramento previsto, não só na Constituição Federal, no artigo 37, mas também na própria lei de arbitragem, elas têm que observar o princípio da publicidade. Então, assim, só para tentar exemplificar alguns casos aqui que eu acho... Eu vou falar de 3 casos rapidamente, eu juro que eu encerro, e vocês não vão precisar me ouvir mais. Mas, assim, eu vivi, como presidente do CBME, eu vivi algumas experiências muito interessantes. Uma delas foi a primeira arbitragem do esporte envolvendo a administração pública federal. Então, é esquizofrênico mesmo, mas é verdade. Vocês vão lembrar daquele atleta, o Wallace, não sei se vocês lembram disso, que ele fez umas postagens em relação ao presidente Lula e na sequência, aquilo ganhou uma repercussão brutal, né, uma atitude eticamente muito reprovável, e o Comitê de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro abriu um procedimento contra ele, aplicou uma penalidade, fazendo com que ele ficasse 3 meses, proibido por 3 meses de poder jogar, né, voleibol. Só que tinha um problema. A final do Campeonato Brasileiro de Vôlei era, sei lá, uma semana depois. Tá? Em paralelo, a CBV ela tinha questionado ao STJD do vôlei se aquilo se aplicava ao atleta, se ele podia ser penalizado pelo que ele fez. O STJD do vôlei entendeu que não, dizendo que aquilo era uma questão fora, não era competitiva, não era esportiva. Era um tema de responsabilidade civil, de responsabilidade criminal, mas não era de responsabilidade esportiva. E aí tinha 2 decisões conflitantes. E o que faz, então, o atleta e a própria CBV na época? Entram com uma arbitragem para saber qual a decisão que tinha que ser respeitada. Isso foi lá no âmbito do CBMA, e eu tive que nomear um árbitro de emergência na época para tomar uma decisão, porque você tinha data para o atleta jogar. Então, e como é que funciona o árbitro de emergência? É uma tutela de urgência, você escolhe um árbitro para decidir aquilo. Né? Então, foi feita uma escolha de um árbitro, e ele, então, analisando a questão na época, ele, olhando para a jurisprudência do STJ, falou que quando havia conflito de competência, você vai preservar aquele direito que está mais em risco. Então, liberou o atleta de jogar. A história ganha contornos mais emocionantes, porque o atleta joga e faz o ponto do título. Ele é campeão brasileiro, então. E o COB e o Comitê de Ética ficaram enfurecidos na época com essa história. Tá? Porque entenderam que a sua decisão estava sendo desrespeitada. E aí vem uma nova decisão em cima. Tá? E aí é até curioso, porque, em tese, o que é o árbitro? O árbitro é juiz de fato e direito da causa. Né? É a última instância. Tá? Mas vem uma decisão do Comitê de Ética dizendo o seguinte: olha, eu estou aplicando aqui 5 anos de punição para o atleta, agora não é mais 3 meses, agora é 5 anos sem poder jogar. Eu estou descredenciando a CBV do sistema olímpico, do sistema olímpico do esporte, não podia nem receber mais dinheiro, e eu estou afastando o presidente da CBV, tudo junto. E aí foi o caos, e revela um problema na arbitragem. A arbitragem, como você não tem o monopólio da força do Estado, né, Rodrigo? Quando você depende disso, de impor alguma coisa, é muito complicado. Você depende de boa-fé, de cooperação para a arbitragem funcionar. Obviamente, essa questão se solucionou com um acordão, sentou todo mundo, conversou, a atleta aceitou ficar 3 meses depois sem jogar, e a coisa acabou se resolvendo. Mas revela aí umas complexidades. E eu falei, por que foi a administração pública federal, né? Porque, como houve ofensa ao presidente da República, a AGU entrou na causa também. Então, a AGU foi uma das partes no procedimento arbitral, alegando que tinha que valer a decisão do COB. Só para contar mais uma outra historinha boa, tem outro caso que também ficou muito conhecido, que foi o caso que envolvia o presidente da CBF, que foi acusado de assédio, e que ele foi afastado pelo Comitê de Ética, e depois acabou sendo destituído,
e entrou com também um procedimento arbitral lá no CBMA, pedindo para permanecer, obviamente, né? E ali foi um dos grandes desafios que eu vi na minha vida. Tem muito a ver com o que vocês falaram, o Bruno falou muito sobre isso aqui. Quando surge o pedido para nomeação de um árbitro de emergência, eu falei assim, caramba, ferrou. Agora ferrou, porque assim, a acusação de assédio é sempre um tema sensível, né? Eu falei, como é que eu escolho? Bom, aí eu fiz alguns cálculos na minha cabeça. Por quê? Porque uma instituição arbitral, ela vive de credibilidade, da confiança. Eu falei, bom, se eu escolher um homem, acabou, vou me matar. Se eu escolher alguém que tenha paixão pelo futebol, também vão me questionar. Eu falei, tem que ser uma mulher que não goste de futebol e que seja uma autoridade incrível, maravilhosa no direito brasileiro. E aí eu, na época, escolhi a professora Paula Forgione, né, que é uma ilustre doutora, professora lá em São Paulo, e ela acabou dando a primeira decisão favorável ao ex-presidente da CBF, e, enfim, o que revela que... E aí não teve uma crítica, ninguém criticou. Ninguém falou, pô, você errou, a CBMA está errado, e assim podia. Não, muito pelo contrário, acharam que a decisão foi perfeita. Depois, houve um novo pedido de árbitro de emergência, porque houve reabriu-se o procedimento contra o ex-presidente da CBF, e aí, novamente, eu tive que tomar a mesma decisão. Eu já estava mais preparado, escolhi uma outra grande professora, tá? Professora Selma Lemes, e nessa vez ela deu a decisão contra, e acabou que ele foi destituído da posição de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Mas isso aqui são alguns exemplos para revelar um pouco desses desafios todos envolvidos. Obviamente tem muita coisa para falar, mas eu já recebi uma placa aí de uns 1 minuto, mas 25 vezes. Então, gente, obrigado por tudo. É uma satisfação estar aqui com vocês. É muito bom ver tantas pessoas que eu gosto. E, Rodrigo, obrigado pelo convite. Gustavo, muito obrigado por essa conversa. Enfim, estar com você é sempre uma alegria e uma conversa que flui agradavelmente, meu amigo. Muito obrigado. E estamos ansiosos agora para a mesa da transparência, que está ali, nosso querido Spinelli, Laila Belix e mais um expositor, que eu não estou lembrando agora o nome. Quem é o terceiro? Robson, que serão também conduzidos pela Kelly Esch. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Deixa eu entregar aqui um certificado para a gente fazer uma foto tradicional aqui. Muito obrigada mais uma vez ao senhor Gustavo. Muito obrigada. E, chegando ao final da nossa programação, gostaria de convocar a nossa última mesa de debates. Para tratar do tema Transparência e Cidadania em Tempos de Transformação, a nova era de controle social, convidamos para fazer a mediação Kelly Esch, que é mestre em Geomatemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e geógrafa, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Servidora da Prefeitura do Rio de Janeiro, Kelly atua há mais de 6 anos na coordenação da Política Municipal de Transparência. Por favor, uma salva de palmas. Convidamos também como debatedores Laila Belix, mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, diretora do Instituto Cidade Democrática e consultora em participação digital. Integra projetos de pesquisa sobre participação, tecnologia e transparência na Universidade de Brasília. Por favor, uma salva de palmas. Convidamos também Mário Spinelli, doutor em Administração Pública e Governo, e é professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Atuou na criação da Lei de Acesso à Informação e é conselheiro do Movimento Transparência 100%, do Pacto Global da ONU Brasil. Uma salva de palmas para o senhor Mário, por gentileza. E, finalmente, gostaríamos de convidar o senhor Robson Zucoloto, doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo. Autor do livro Transparência, Aspectos Conceituais e Avanços no Contexto Brasileiro.
brasileiro. Por favor, uma salva de palmas para o professor Robson. Pedimos aos participantes que tenham atenção ao tempo de fala para que todos façam uso igualmente de seu tempo. Uma ótima mesa a todos e todas. Boa tarde, a nossa plateia. Estamos iniciando a última mesa, a maior parte de vocês está aqui desde o início da programação. Boa tarde aos debatedores. É um imenso prazer estar aqui com vocês falando de transparência pública. A gente vai ter uma mesa com 3 blocos, curtos e dinâmicos, é a nossa expectativa. Reduziremos o tempo sem tirar tempo de fala dos nossos debatedores. Então, não teremos a última etapa, que seria a etapa de perguntas, né? E a nossa fala aqui na mediação também ela vai ser para preservar o máximo de tempo possível de vocês. Então, vou passar uma breve contextualização do assunto da mesa, para que a gente se situe, né, na nossa proposta de falar sobre esse tema. E, em seguida, então, passo a palavra para que eles façam as considerações iniciais. A transparência é um compromisso com o cidadão e condição essencial para o fortalecimento da democracia. No Brasil, o acesso à informação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 88 e regulamentada pela Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. A lei assegura a todos o acesso a dados e informações produzidas ou custodiadas pelo poder público, ao estabelecer que o acesso à informação é regra e o sigilo é exceção. Mais do que uma obrigação legal, a transparência representa uma oportunidade de aproximar a gestão pública das pessoas, promovendo confiança no governo, participação social e melhorias na prestação dos serviços públicos. O acesso à informação é base para a participação do cidadão e para a garantia e defesa de direitos. Entender a transparência como um processo em constante evolução é fundamental. Em tempos de transformação, marcados pelo avanço tecnológico e pelas mudanças sociais, implementar e aprimorar a transparência exige uma abordagem dinâmica e contínua. Embora o seu desenvolvimento seja uma atividade permanente, é imprescindível refletir sobre como estimular a participação cidadã nesse cenário de rápidas mudanças. Então, algumas questões se impõem aqui para nós. Como ampliar as oportunidades de participação? Como empoderar cidadãos para que se tornem protagonistas nas decisões que afetam suas vidas? Afinal, a transparência deve ir além da disponibilização de dados, promovendo inclusão social e o engajamento ativo da população. Então, nesse primeiro bloco da nossa mesa, cada debatedor terá 5 minutos para apresentar suas considerações iniciais sobre o tema, numa ordem que foi conversada hoje a partir, né, das ideias que serão trazidas por eles. Então, passaremos a palavra primeiro ao Spinelli, depois ao Robson e depois à Laila. No segundo bloco, passaremos a uma rodada de perguntas individuais, uma para cada debatedor, e depois finalizaremos com uma pergunta única, onde a gente vai ter um tempo de troca entre os 3 debatedores, promovendo assim um compartilhamento de ideias. Passo a palavra então, Spinelli, por favor, fique à vontade. Obrigado, Kelly. Boa noite, pessoal. Desafio enorme falar agora, né? No finalzinho. Mas a gente promete que vai ser breve. Queria, de início, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, vendo um monte de gente querida, conhecida. Agradecer ao Rodrigo pelo convite. Uma baita honra estar aqui com a minha queridíssima Laila, querido amigo Robson, aqui com a Kelly também. E eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que precisa ficar registrada é dar os parabéns à Prefeitura do Rio por trazer esse tema, porque eu acho que o Brasil está discutindo muito pouco transparência. A verdade é essa, acho que a coisa entrou meio que no automático e a gente tem discutido muito pouco o potencial da transparência na promoção da cidadania. Porque se a gente olhar para os países mais desenvolvidos do mundo, que têm maior desenvolvimento humano, são países com muita transparência. E no Brasil a gente tem um super desafio, que é promover transparência numa sociedade tão desigual. Numa sociedade em que boa parte da população não tem acesso às políticas públicas mais básicas,
que tem que gastar 4 horas do seu dia num ônibus para chegar até o trabalho, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Exigir que uma pessoa dessa possa dispor do seu tempo para controlar gasto público, para verificar o que está sendo feito, às vezes chega a ser até cruel. E quando a gente discutiu a lei de acesso à informação, que talvez tenha sido uma das leis mais importantes na promoção da cidadania no Brasil, e a gente fez um amplo debate no governo, na época eu era secretário na CGU, a gente conduziu o projeto de lei, discutiu com outros ministérios, nós ficávamos pensando o que seria para o Brasil ter uma lei de acesso à informação, quer dizer, permitir que qualquer pessoa chegasse num órgão público e pudesse ter a informação que ele quisesse, sem dizer para quê, sem explicar o porquê daquilo. Essa inversão da lógica, né, da lei de acesso à informação, quer dizer, a informação é pública e pertence ao cidadão, não pertence ao Estado, então o cidadão é o dono da informação, a gente tem que fornecer essa informação para ele. Criar essa cultura num país com tanto déficit de cidadania, né, em que as pessoas participam tão pouco das coisas públicas, é um baita desafio. E passado tanto tempo, né, a lei de 2011, hoje a gente tem outros desafios tão grandes quanto foram aqueles no momento da aprovação da lei. Hoje a gente tem uma concorrência super desleal com isso aqui. Ó. Deixa eu pegar o do Robson, que o meu está carregando. Vocês sabem quanto tempo um brasileiro, em média, gasta em redes sociais e em sites de mensagens, em aplicativos de mensagens por dia? 9 horas e 13 minutos. Nós só perdemos para a África do Sul, que gasta 9 horas e 24 minutos. Então, boa parte do nosso tempo, a gente está com isso aqui. Isso aqui pode ser uma ferramenta super poderosa quando se fala em transparência e promoção da cidadania, mas pode ser também um baita rival, né? Porque a gente divide o nosso tempo com isso aqui. A gente deixa de conviver com os nossos filhos para ficar nisso aqui. A gente deixa de olhar as belezas da nossa cidade, do nosso país, para ficar nisso aqui. Então, esse desafio é um desafio das sociedades contemporâneas. E, somado a eles, tem outros. Hoje a gente vive num momento de intensa desinformação. Intensa desinformação. E aí a transparência, mais ainda, tem um papel relevante para combater a desinformação. Quando se fala em promoção da cidadania, e essa provocação da Kéria, a primeira, né, o que é um desafio? Como é que está o cenário atual? A gente, hoje, nesse momento de tanta desinformação, e que a informação flui tão rápido, mas, ao mesmo tempo, ela vem tão contaminada, que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. A gente viu brilhante palestra aí sobre inteligência artificial, né? Daqui a pouco a gente não vai saber se um vídeo que a gente assiste, se a pessoa falou aquilo mesmo. Olha que loucura que vai ser isso quando se fala nessa relação entre sociedade e governo. E, somado a isso, tem um momento, a gente vive um momento de enorme desconfiança nos governos, de enorme desconfiança na democracia, ao ponto de as pessoas estarem indo para a rua para protestar contra a democracia, para perder o direito de protestar. Isso é uma incoerência em si. É uma incoerência em si própria. E aí, você achar que uma pessoa que está tão desacreditada, que quer perder a sua liberdade, né, de se manifestar, de cobrar de governos, vai usar a transparência para exercer o controle social, uma pessoa que está tão desconfiada dos governos, está tão desconfiada da classe política, que ela acha que não precisa mais votar, que ela acha que não precisa mais participar. E aí tem uma frase que é meio que um chavão, mas é uma verdade absoluta nas democracias. Na política não existe vácuo. Se a gente não participar, alguém vai participar no nosso lugar. Alguém vai escolher no nosso lugar. Então, para mim, esse é o grande desafio que a gente tem passado tanto tempo depois da aprovação da lei. Quer dizer, como é que a transparência pode ser utilizada para chamar um cidadão de volta, para falar assim, você precisa participar das coisas coletivas, você precisa cobrar dos governos, você precisa cobrar dos seus representantes. O político não é herói. O político está ali para ser cobrado. É um representante do povo. E aí eu acho que a transparência tem um papel fundamental nesse sentido. Acabei na hora certinha. Muito obrigada, Spinelli. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Já estamos na noite. Também gostaria de agradecer ao convite, muito especial estar aqui. Eu cheguei como vocês de manhã, então também já estou cansado, né, de assistir várias palestras, ainda vocês têm que assistir mais uma ainda, várias falas, mas é realmente um evento muito rico e proveitoso e importante para a gente. Eu
eu seguiria falando bem na linha do que o Spinelli está falando, né? E também, para mim, é um prazer estar aqui com o Spinelli, com a Laila, né? Com a Kelly, porque discutir esse tema é muito caro. A gente fala muito de transparência, né? Só que transparência tem sentido quando a gente está numa sociedade democrática. Fora dessa sociedade democrática, não tem sentido discutir isso, até porque transparência não existe. Então, se a gente pensar numa sociedade democrática, a democracia representativa ela prescinde de controles, né? E esses controles são acionados por diversos mecanismos, de diversas formas, e sem a transparência, é basicamente impossível que a gente acesse esses mecanismos. Então, ela tem um potencial, né, muito grande de promoção da democracia, mas ela prescinde da democracia para também se estabelecer. E isso gera um trade-off complicado, né? Porque, assim, olha, eu preciso promover mais transparência, mas eu também esbarro, né, em diversas resistências, em diversas questões, primeiro, culturais, porque, como o Spinelli acabou de colocar, as pessoas, às vezes, não têm essa concepção do que é uma sociedade democrática e começam a reivindicar coisas, né, que são antidemocráticas. Então, como promover transparência nesse ambiente? Né? Ela tem um potencial de conscientização, ela tem um potencial de mostrar para as pessoas o que os governantes fazem, porque a função dela é isso. Se os governantes de uma sociedade democrática, né, precisam ser controlados, tá? É super importante que eu saiba o que ele está fazendo, é importante que eu conheça quais são os seus programas, quais são as suas políticas, quais são as suas metas, quais são os seus resultados, né? Como ele se comporta, quem ele recebe, com quem ele conversa, que tipo de conversa você tem, quem são grupos que podem ter algum tipo de privilégio, né? Porque aí daí vem, inclusive, a questão de desigualdade nesse processo. Então, se eu não tenho, né, transparência, eu não controlo esse governante. E não controlando esse governante, claro, quanto menos controle, quanto menos pessoas observando o que esse governante está fazendo, mais prático é para ele. E esse governante, quando eu me refiro a ele, não é só o governante eleito, também uma grande parcela da burocracia pública, né, de pessoas que ocupam cargos em posições estratégicas, que também preferem o sigilo, que também têm uma resistência muito grande a divulgar informações. Quem está trabalhando com transparência aí sabe que tem secretários que não querem atualizar os seus portais, que não querem divulgar dados, que protelam o máximo possível para fazer esse tipo de coisa, né? E que não são políticos eleitos, né? Eles estão ocupando um cargo ali em um determinado momento. Para quem trabalha com a disponibilização desses dados, também esbarra num processo de desigualdade, inclusive tecnológica. Muitas vezes alguns órgãos têm bons níveis tecnológicos, mas a gente sabe que, em muitos casos, não. Falta pessoal, falta tecnologia, falta recursos, faltam muitas coisas, né? Então, essa desigualdade também está no próprio processo da geração da informação. Mas ela é central para esse processo. Ela é central, então, a cultura cidadã, a cultura democrática, a educação, né, digital, a educação democrática, a educação política, é central para a gente desenvolver desde a base esse processo. Porque se a gente for pegar as pessoas que estão defendendo o retorno da ditadura, a gente não vai conseguir obter sucesso, mas essa base precisa ser convencida, precisa aprender a usar os dados, precisa aprender a usar a informação, precisa aprender a acessar os dados, precisa aprender a desenvolver aplicativos, porque isso vai fazer com que o controle se exerça. E aí tem uma questão interessante, né? Porque a gente pensa muito em transparência para combate à corrupção, para não sei o quê, para não sei o que lá, mas transparência não é sobre dados, né? Transparência é sobre distribuição de poder. E quando as pessoas se apropriarem dos dados públicos, abertos e tudo mais, essa distribuição de poder, sem dúvida nenhuma, começa a ocorrer de um outro jeito, de uma forma diferente. Já avançamos muito, temos avanços institucionais, avanços tecnológicos, né? Mas acho que nessa parte ainda de formação, a gente ainda precisa dar um passo bem razoável para a gente chegar numa sociedade mais democrática e mais justa. Também passei um pouquinho do meu tempo, viu?
Olá, boa noite, gente. Que desafio falar na última mesa e ser a última a falar depois de Spinelli e Robson. Mas eu queria começar agradecendo ao secretário, Rodrigo, a Kelly e a Laura também por todo o cuidado e atenção com a gente em estar aqui, promover esse debate e parabenizar a Prefeitura do Rio pela coragem de fazer esse debate, de trazer esse tema, como o Spinelli colocou, o tema da transparência, mas trazer com o farol para o futuro, né? E com o farol, né? Com o pé no presente, que é essa nova era, e o olhar para o futuro. E aí eu queria trazer um pouco da minha trajetória, que eu acho que ela foi caminhando para esse, rumando aí os desafios que estão postos para a gente hoje. Eu comecei trabalhando com o governo aberto, comecei com o Spinelli, na Prefeitura de São Paulo, trabalhando com transparência, participação, governo aberto, e fui vendo, e hoje, né, eu sou diretora do Instituto Cidade Democrática, que é uma organização que trabalha com tecnologias para a democracia, para a participação, e a gente brinca quando a gente conta a nossa história, que a gente começa em 2008, Cidade Democrática, com a utopia das tecnologias para o fundamento da democracia. Chega em 2016, a gente começa a falar da distopia, e hoje a gente está quase num Ariano Suassuna, num realismo esperançoso. Assim. Vamos ser realistas, mas vamos ser esperançosa. E eu acho que, de algum modo, eu queria trazer essa questão da tecnologia que Spinelli colocou, porque eu acho que tem um marco fundamental dentro da nossa própria trajetória, dentro do debate da transparência, que é um processo de digitalização que vem de digitalização das nossas vidas, das nossas relações, do nosso consumo, mas que também vem da digitalização do modo como a gente faz política hoje, do modo como a gente se relaciona. E essas novas formas e novas relações que se pautam no digital, que têm conexão com o presencial, elas também, se por um lado elas têm benefícios, então hoje nós nos informamos de modo diferente que a gente se informava há um tempo atrás, né? Há 10 anos atrás. Hoje nós acessamos muito mais canais de informação. Então, a gente tem uma profusão de canais, e isso é muito positivo. Por outro lado, a gente tem essa profusão e esse cenário informacional que é um desafio para a democracia, né? A gente tem mais vozes também, mas a gente tem uma arquitetura de redes, um ambiente digital que está todo permeado e está todo estruturado para uma polarização e para uma radicalização. Então, como e aí pensando muito nesse desafio da integridade da informação, nas relações e nas dinâmicas, né, que a gente estabelece no ambiente digital também, como é que a gente olha para esse desafio, bota a camada da inteligência artificial, que foi muito dita aqui, né, que é o hoje, a grande questão do hoje e do amanhã, né, que também vai mudar e vai transformar o Estado, vai transformar nossas relações, com desafios estruturantes, como o Spinelli colocou. A desigualdade social, as nossas capacidades estatais de fazer gestão da informação. Eu tenho um colega que ele brincava, e eu gosto muito dessa frase, que quando a gente falava de governo aberto, as pessoas falavam, mas vocês estão falando de tecnologia, transparência, participação, e a gente não está falando de saneamento, a gente não tem desafios básicos. E ele retrucava uma coisa que nós estamos convivendo com o Estado do século XVIII e do século XXI ao mesmo tempo. E vocês, servidores públicos, vocês sabem isso. Nós temos desafios que são desafios estruturantes da gestão pública e, ao mesmo tempo, horizontes que a gente já está atrasado, né? E aí a gente está correndo atrás desses desafios, ao mesmo tempo que tentando consertar esse carro aí que a gente está andando, né? E aí eu queria, para finalizar a minha fala, talvez trazer um pouco essas duas perspectivas, né? Como é que nós caminhamos para resolver questões que são estruturantes, sem deixar de projetar que horizontes a gente quer. E aí, nesse sentido, eu acho que a pergunta que eu acho que é importante da gente refletir aqui é: que Estado é esse, hoje, que precisa ser transparente? Que capacidades estatais nós precisamos nos desenvolver hoje para dar conta desse desafio do ambiente informacional que a gente vive, do ambiente político, social que a gente vive, né? E que transparência é essa necessária?
né? Não é a mesma de quando a gente trabalhava há 10 anos, não é a mesma nem do que a gente imaginou no início, é outra. E qual é essa? A gente não tem respostas prontas, mas eu acho que a gente tem que refletir aqui, e essa mesa é um bom espaço para isso, que caminhos são possíveis para dar conta de que transparência, que Estado que a sociedade tem nos demandado hoje. É isso. Obrigada pela fala inicial, pelas excelentes contribuições. Eu acho que a gente tem elementos centrais a esse debate sobre transparência pública, considerando aspectos de cidadania, aspectos de cultura política, de combate à desinformação e necessidade de acesso à informação e informação íntegra, né, informação atualizada. Laila trouxe umas questões também muito relevantes a esse processo, que é como a gente não deixa de olhar para questões muito atuais, porque ainda não resolvemos questões que já seria desejado que tivessem sido equacionadas há mais tempo num contexto social. Então, uma discussão, ela não invalida a outra, né? Então, é um momento complexo mesmo, para a sociedade, é um momento complexo na gestão pública, ao precisar olhar para todos esses aspectos, e a gente vai procurar, com as perguntas agora, nesse segundo bloco, aprofundar, de alguma forma, parte desses temas, né? Que bom que a gente tem bastante tema, bastante assunto para um segundo congresso e isso, a gente poder ir desdobrando, né, cada vez mais. Mas para essa primeira oportunidade e aproveitando o que vocês trouxeram de conteúdo, eu vou trazer uma pequena mudança aqui na ordem e começar com uma pergunta ao Robson em relação a essa questão da informação pública e da transparência, a transparência para todos, né? E isso nos traz, a partir das próprias provocações na fala de vocês, que a gente possa parar para refletir um pouco, né, em que contextos essa transparência pode se realizar. Então, como tornar a transparência acessível a todos os cidadãos, né? Se o Robson puder nos mencionar exemplos, né, de cidades, de países que implementaram práticas eficazes de transparência pública e controle social e lições que podem ser aprendidas a partir dessas experiências. O desafio dela é pequeno, né? Vocês viram, ela é legal, assim, 6 e tanto da tarde já, coquetel lá fora aguardando, né? Mas vamos lá, né? Eu sempre digo o seguinte, até hoje a gente conversou um pouquinho sobre isso mais cedo, que tudo envolve política, né? Então, pensar numa política de transparência não é pensar só na política de transparência, mas é pensar em todas as políticas que envolvem a transparência. Então, essa questão de tornar a transparência acessível a todos os cidadãos passa por uma política muito ampla. Então, uma questão que a gente tem no Brasil que é muito séria, Kelly, né, que é o acesso que as pessoas têm. A gente está numa capital, Rio de Janeiro, mas muitas pessoas no Rio de Janeiro não têm acesso, não têm alfabetização digital e nem acesso a ferramentas digitais. Então, esse é um primeiro problema. Como é que a gente vai resolver criar mais inclusão com 30% da população em geral sendo considerada num espectro de exclusão digital? Então, perpassa a política do que a gente faz para ter transparência. Mas é claro que o que a gente faz para ter transparência também é importante. Então, por exemplo, você ter portais simplificados, você ter ferramentas de infográfico, você ter, digamos, sites mais, como a Laura já conversamos hoje, né, sites com... Assim, ó, isso aqui é compreensível para a pessoa, porque isso é uma dimensão importante da transparência. Não basta que eu coloque lá no portal 1 milhão de informações, né, em formato de PDF, de figura, né, que não pode ser lido por máquinas, por nada disso. Então, você tem uma divulgação muito ampla, mas você tem pouquíssima transparência. Então, você tem uma ilusão ali de que, não, nós estamos divulgando, mas aquilo não tem usabilidade por ninguém.
Então, exemplos como esse de Portugal é importante. Tem um outro exemplo que eu anotei aqui, que eu fui anotando alguns para eu não esquecer, né? Por exemplo, aqui no caso brasileiro mesmo tem um caso bem interessante, que é um coletivo, né, que chama Fiquem Sabendo, vocês devem conhecer, né, que usa a própria lei de acesso à informação para capacitar agentes para ser tipo um auditor desse processo, né, de obras públicas e entre outras coisas. Existem alguns exemplos interessantes também. Deixa eu só lembrar o país aqui, na Coreia do Sul, né, que eles usam, além dos mecanismos digitais, alguns mecanismos ainda analógicos de informação. Então, eles usam telefone, SMS, usam também totens em locais públicos, bibliotecas, escolas e coisas desse tipo, para permitir... Opa! Agora, desligar o som aí, né? Estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Vai lá, professor. O professor tem que falar alto, né? Amanhã não garanto que eu fale, mas tudo bem. Então, que usam totens para poder as pessoas terem acesso a essas informações. Será que voltou? Vamos ver. Voltou. Opa. Voltou, mas parou, né? Então, eles usam esse espaço. E eu acho que uma outra coisa muito importante que a gente tem que começar a pensar é numa política educacional. De capacitação de estudantes em escolas públicas, em escolas privadas, para uso de dados abertos, para desenvolvimento de aplicativos usando esses dados. Porque hoje a gente tem um volume de dados abertos muito grande, que são importantíssimos para a transparência, mas que às vezes tem pouca usabilidade. E por que tem pouca usabilidade? Porque a gente não trabalha com isso, a gente não forma o nosso jovem para dizer, olha, esse dado é público, esse dado existe, você pode desenvolver um aplicativo, você pode desenvolver um negócio a partir desses dados, né? Você pode criar uma série de instâncias de decisão com os dados públicos sobre onde morar, em função de diversos indicadores que são publicados com dados abertos da Secretaria de Segurança, onde estudar, né, onde se internar, que posto de saúde, se o posto de saúde do seu bairro tem bons indicadores ou não e como você pode cobrar. Então, tem uma série de dados que a gente tem disponíveis, mas que a gente não capacita as pessoas para isso. Então, essa inclusão, tornar acessível para todos, não é um processo simples, mas é um processo que também passa por educação e com os avanços que a gente teve em termos institucionais, em termos de tecnologia, isso necessita, e aí não compete especificamente à transparência, mas a gente pensar numa política mais ampla, de inclusão digital, de acesso digital, de uso dessas informações que hoje existem, porque são obrigadas por organismos internacionais, você tem que correr atrás, tem que fazer, a própria competição, né, desses índices de transparência que a gente tem que cumprir, que tem que correr atrás, que tem que publicar, que tem que receber selo da Tricom, de não sei mais quem, da Transparência Internacional. Isso cria um constrangimento, né, para os governos na busca de tornar os seus portais melhores, a sua transparência melhor. Mas o que a gente faz com isso posteriormente? E aí, para mim, assim, acho que talvez por ser uma pessoa da área de educação, né, professor, isso passa pela capacitação dos nossos estudantes. Eu dou aula em curso de economia, contabilidade, administração, e você vê que os alunos não têm, muitas vezes, nem clareza de que esses dados são públicos e nem de como usar esses dados que são disponíveis, isso numa universidade, né? Então, acho que essa é uma política que a gente precisa pensar muito e avançar bastante com ela. Espero ter respondido parcialmente, porque é uma pergunta bem difícil. Perfeito, Robson, muito obrigada. E eu acho que a sua resposta e também a provocação em relação aos pontos que você trouxe tem bastante ponto em comum com o que a gente traz na pergunta seguinte ao Spinelli, que é como a educação em cidadania pode ser reforçada para que os cidadãos compreendam melhor suas ferramentas de controle social e quais estratégias você considera mais eficazes para aumentar o engajamento da sociedade civil no combate à corrupção? Obrigado, Kelly. Vocês vejam só, né?
de fato, eu adoro o Brasil, amo o Brasil, eu gosto do povo brasileiro, mas o Brasil não é para principiantes, né? A gente tinha um problema recente, quer dizer, coisa não tão recente assim, mas há cerca de 10 anos, que era o financiamento empresarial das campanhas políticas. As empresas davam dinheiro nas campanhas. Aí veio a Lava Jato, a gente achou aquilo um absurdo, resolveu proibir o financiamento empresarial, e eu mesmo falava contra o financiamento empresarial. Eu falava, isso é um absurdo, porque a empresa... Uma vez eu fiz um levantamento, isso vai até na Folha de São Paulo, que dos 10 maiores financiadores de campanha no Brasil, era na eleição de Dilma e Aécio, 6 tinham doado para Dilma e doado para Aécio. Ou seja, o negócio era ser amigo do rei. Então, todo mundo falava mal do financiamento empresarial, a gente resolveu acabar com isso. Pois bem, a gente conseguiu inventar uma coisa pior do que o financiamento empresarial. Então, hoje nós temos o fundo partidário, que envolve o quê? 5, 6 bi, e que não tem transparência nenhuma. A gente não sabe como é que esse dinheiro, que é nosso, está sendo utilizado. Que é nosso. Estamos falando de 6 bi, gente. Qual que é a transparência que é? É pior do que o financiamento empresarial, porque pelo menos era o dinheiro das empresas, agora é nosso. Olha que tragédia. Agora nós temos a questão das emendas. Isso é um absurdo que está acontecendo com o orçamento federal. A disputa da classe política agora não é mais para ocupar cargo. Não precisa, é melhor ficar no Congresso. Porque é tanta grana de emenda sem controle, sem transparência, que é muito melhor do que ocupar cargo. Então, olha o desafio. Aí, chegando na pergunta, né, eu fiz esse breve comentário, porque não é possível não ficar indignado diante disso. E a sociedade não fica indignada, a maior parte da sociedade, porque não sabe disso. No fundo. Não sabe que isso é um absurdo. E que era muito simples regular isso. E a transparência é um caminho para isso. Para haver algum controle dessa grana toda que está indo para a mão de parlamentar, sem que a gente saiba se isso tem conexão com interesse público, com política pública. Isso é um absurdo, gente, que está acontecendo no Brasil. O orçamento, a gente vai ter, em breve, um gravíssimo escândalo de corrupção por conta do uso indevido de emenda parlamentar. Em breve. Vai ser a próxima tragédia nacional será referente ao orçamento público. Anotem. Podem anotar. Podem anotar. E aí, como é que você vai pegar para uma pessoa que não tem, primeiro, tempo disponível para controlar gasto público? Segundo, conhecimento. Vocês vejam só, né? A gente criou o portal da Transparência Federal lá na CGU. Eu não sei se esse número continua, mas quando eu estou fora da CGU há 13 anos. Mas quando eu estava lá, como secretário, todo dia nós inseríamos 30 mil documentos novos no portal da Transparência. Todo dia, 30 mil. Qualquer coisa que era comprada está no portal. Eu fico pensando, gente, é tanto dado, como é que você vai querer que uma pessoa controle com tanta informação? Vá você lá, eu trabalhava com isso, a minha equipe montava o portal, eu não conseguia achar as coisas. Imagina, várias vezes, fato. Não conseguia achar, ficava perdido. Então, é ou não é, Robson? E a gente tem boas leis. Eu e o Robson, a gente acabou de escrever um artigo acadêmico, vai ser um capítulo de um livro que é da América Latina inteira, que a gente comparou as leis de acesso à informação do Brasil, México, Colômbia, Argentina, eu, Robson, o professor Marco Antônio e a Rayane, que é uma colega lá da FGV. E a nossa lei é boa pra caramba, né, Robson? No final, a gente concluiu que a lei é boa pra caramba, tem de um monte de coisa. O nosso portal de transparência talvez seja o melhor do mundo, Transparência Federal. Só que, mesmo assim, a gente tem um déficit muito grande do uso dessa informação. Porque a linguagem que está ali, por mais que seja uma linguagem adaptada à sociedade, ainda é muito difícil para uma pessoa entender o que fazer com aquilo. Basicamente, as pessoas usam leis de acesso à informação para 3 coisas. Para controlar, para ter acesso a políticas públicas, para saber, ou com interesse financeiro, empresas principalmente. Inclusive, há uma grande discussão nos Estados Unidos com relação à lei de acesso de informação americana por conta disso. Porque as empresas que usam melhor a lei de acesso têm vantagens competitivas. Hoje há uma grande discussão lá com relação a isso. Como fazer para que as pessoas passem a se interessar nesse tipo de coisa? E aí, tem que dar estímulo, tem que educar, tem que trazer para a sociedade ferramentas, e a inteligência artificial pode ajudar nisso, que facilitem a vida do cidadão. Quando a gente estava lá em São Paulo, né, Laila, tive o prazer de trabalhar com Laila, fizemos muita coisa legal de transparência e dados abertos,
a gente fazia os hackathons, então, por exemplo, da área de saúde, chamava lá um monte de gente que entendia trabalhar de dado da área de saúde para transformar aquilo numa linguagem, por meio de aplicativo, etc., para a sociedade. Horário de ônibus, né? Mesma coisa, dado disponível. Como transformar aquilo num aplicativo que o cidadão do seu celular saiba se o ônibus está chegando na hora certa, se vai passar ali naquele horário. Tem um monte de coisa legal que pode ser feita. Mas aí, e aí volta no que eu falei no primeiro tempo, né, na primeira parte da minha intervenção, tem que haver cobrança da sociedade, né? A sociedade tem que entender que governos que estimulem a transparência precisam ser valorizados. Infelizmente, a gente está muito longe disso. A gente vê rapidamente avanços que foram obtidos em termos de transparência serem destruídos quando há uma mudança de governo. Isso acontece com enorme frequência nos municípios. Eu tive a oportunidade de ser secretário nos 3 níveis de governo. Municipal, em São Paulo, estadual, em Minas e federal. Isso eu vi nos 3 níveis de governo. Portanto, essa educação cívica, aí conversando, né, cheguei, já vou, meu tempo aqui está estourando, e eu tenho até que agradecer a Laura, que a Laura cuidou tão bem de mim, que eu falei, Laura, tem um problema, tem jogo do Flamengo, eu vou ao Maracanã. Então não pode atrasar muito, se eu não fico nervoso, nem falo direito. Nem falo direito, o jogo é um jogo decisivo, Mengão. Eu até me perdi o que eu estava falando. Falar do Flamengo, aí perdi a concentração. Mas, então, trazer esse cidadão para que ele, de fato, valorize o governo que estimula a transparência, né? Transparência, promover transparência, tem que dar voto. Tem que estar em política, tem que estar em programa de governo, as pessoas têm que cobrar, têm que saber que aquilo é fundamental para que a gente tenha um país melhor. Acho que é um pouco por aí. Obrigada, Spinelli. Trazendo agora um pouquinho para o nosso debate o viés mais tecnológico, gostaria de apresentar a Laila, que ela pudesse trazer um pouquinho para a gente como a ideia de cidadania ativa tem evoluído na era digital e de que forma isso se relaciona com a transparência pública. E, sob outra perspectiva, né, considerando o amplo uso de redes sociais, se você pode mencionar alguns desafios e oportunidades das redes na promoção da transparência. Ótimo. Bom, eu acho que a gente falando muito sobre participação e transparência hoje, eu acho interessante a gente usar o conceito que já vem sendo estudado sobre engajamento digital, né? Como que as pessoas passaram a usar ferramentas de tecnologia da informação e comunicação para reivindicar seus direitos, para controlar políticas públicas, né? Para poder trazer temas para a agenda, né? E isso eu acho que, sem querer ser só otimista, mas trazendo o ponto positivo, acho que a gente teve avanços, né, usando as tecnologias para a participação. A gente teve avanços porque pessoas que, muitas vezes, não ocupam espaços tradicionais de processos participativos podem ter suas vozes amplificadas por meio do digital, né? Então, a gente passa a enxergar novas vozes. A gente passa a ver, eu estou participando de uma pesquisa na Universidade de Brasília sobre comuns digitais, que a gente está observando como é que as pessoas e os grupos se organizam em comunidades digitais, né? E essas comunidades digitais, elas reivindicam, elas trazem questões importantes, né? Então, trazem questões para a agenda pública. E aí eu queria só refletir um pouco com vocês, que nesses últimos períodos, e sobretudo pandemia, né? A gente, acho que a maior parte de vocês aqui, se não participou, recebeu algum abaixo-assinado, algum envio e-mail, algum protesto, alguma informação ou algum tema que surgiu na agenda pública por conta do debate digital. Então, a tecnologia, em si, ela não é a questão, né? Ela não é o problema nem a salvação. A questão é o que nós fazemos com ela. Né? É como nós ocupamos o ambiente digital com democracia, que tecnologias e ferramentas estão em disputa hoje. E aí eu acho que queria partir dessa reflexão para falar, estamos, por um lado, usando as tecnologias, não só as redes, as tecnologias para trazer mais reivindicações, debates, pauta, participar, nos organizar coletivamente
Mas, por outro lado, todas as pesquisas apontam, seja Latinobarômetro, seja o CDE, que a população não se sente ouvida pelo governo. Então, eu posso criar um megafone na rede social, isso não necessariamente significa que aquilo vai ser incorporado, vai ter uma efetividade, vai ter uma incorporação pelo governo, porque entre ter um espaço participativo e isso se transformar em política pública, tem um processo, e isso é a política, né? Esse é o processo da negociação, política com P maiúsculo, né? Da negociação, da divergência, do diálogo, da formação. Então, acho que isso é muito importante, né? E esse mesmo debate estamos cheios de canais para participar, ou diferentes formas, mas ainda assim não nos sentimos participando, é a mesma lógica da transparência. Temos milhares de informações disponíveis e sentimos que não temos informação. E aí, por quê? Que informação é essa que está disponível? O portal, né, as bases de dados, se a gente passa a entender que transparência é tudo aquilo, aquela base que está disponível em um portal, e achar que transparência é isso, é muito limitante. Porque transparência e informação é tudo aquilo que o Estado oferece no cotidiano da pessoa. Pegar o ônibus, saber se tem o remédio na UBS, saber se tem vaga na creche. Isso é transparência, né? E essas transparências não são medidas pelos índices, não são cobradas, né, como política de transparência. Então, dito isso, eu vou fazer uma reflexão para a segunda pergunta, para não me estender, que é o uso das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, evidentemente, têm um alcance que é incomparável. O Brasil usa o WhatsApp mais que nenhum outro país, né? Ou Instagram, Facebook, todas as formas e redes que a gente tem usado hoje, é um alcance que Estado nenhum tem chegado por meio das suas redes, né? Por meio de suas plataformas próprias. Tem uma simplicidade, né? Um jeito que a gente usa que é fácil. Mas, como foi dito aqui desde o início, né, hoje nesse congresso, as redes sociais e as tecnologias, elas não são neutras e os espaços que elas criam não são a esfera pública nem a praça pública. Eu brinco que se o Instagram fosse a praça pública, tem uma catraca bem grande ali na entrada, permitindo ou não as pessoas entrarem. E não é assim, eu tenho dificuldade de entrar no Instagram. Os meus dados estão ali, o algoritmo que está ali, a lógica que está ali, aquilo é a barreira para uma democracia. Porque ali ela cria ambientes que se polarizam. E aí, qual é a saída? Então, não vamos usar redes sociais para divulgar? Eu acho que, e a reflexão que a gente tem tido, é como é que a gente caminha para um uso estratégico. Como é que eu posso utilizar as redes como essa distribuidora de informação, né, como esses canais que alcançam as pessoas, que são simples, mas dando alternativas próprias, soberanas, abertas, de tecnologia para participação e para transparência. Então, eu tenho que também oferecer outros caminhos. Eu não posso achar que é só eu colocar tudo no Instagram que eu resolvi a transparência. Mas eu também não posso abrir mão dele. Então, como é que eu divulgo lá, mas aponto que existem portais de transparência, que existem formas e políticas estatais, no sentido do Estado mesmo, né, de participação e transparência. Acho que essa reflexão, né, em relação ao próprio papel das redes, mas também ao uso extensivo, né, e as oportunidades. Então, acho que é um momento propício de debate, considerando que a gente também falou antes, né, sobre o alcance da sociedade, como transformar o tema de uma forma mais comum à vida das pessoas, porque eu acho que essa é a melhor forma de aproximá-las desse caminho e depois um passo vai levando ao outro, mas esse início ele é muito complicado, né? E partindo para nosso terceiro e último bloco, né, da nossa mesa, a gente tem um marco histórico no Brasil, com a Lei de Acesso à Informação, um marco também na gestão pública brasileira, e acho que a gente caminha, e já caminhou bastante, né? Spinelli trouxe várias conquistas que foram possíveis,
e que merecem ser sentidas como conquistas, né? Porque a gente caminhou bastante. Mas também é natural a gente, em determinado momento, se questionar e refletir, né, qual o futuro que a gente quer e para onde a gente está indo a partir dessas conquistas. Então, para esse último bloco, a ideia é que a gente possa ter uma troca um pouco mais livre entre vocês. O tempo não é um tempo de fala individual, um tempo de 10 minutos para que a gente troque um pouco a respeito de como vocês veem a cidadania no futuro, no que se refere ao acesso à informação, à transparência e ao controle social. Eu vou passar meu microfone e vocês circulam entre os dois que estão aí com vocês. Bom, eu vou puxar, então. Que é uma pergunta fácil, né? A gente vai trocando aqui. Mas eu queria... Talvez, acho que a gente não tem respostas, né, prontas. Queria compartilhar 3 caminhos que a gente tem olhado no Instituto Cidade Democrática. São 3 pontos. Assim. O primeiro é a gente olhar para novas formas de acesso. Então, a gente achar que as pessoas vão entrar em portais, entrar nas páginas, entrar em plataformas de participação, é um contrassenso, uma contralógica do como é hoje. Hoje a informação chega até as pessoas. A gente está aqui e chega um e-mail, chega uma mensagem. E aí a gente está trabalhando num projeto que a gente está, inclusive, brincando com a ideia da transparência, do 1, 2, 3 cliques para ser transparente. A gente está chamando de participação 0 clique. Que eu não vou fazer a pessoa entrar em uma plataforma para participar. Eu vou oferecer a oportunidade de participação a ela numa jornada de serviço. Então, a gente está fazendo um piloto com o Ministério da Educação e a Secretaria Nacional de Participação Social, com apoio da People Powered, que é um hub global de participação, que busca justamente, enquanto a pessoa acessar um serviço público digital, então, fazer uma inscrição, por exemplo, no ProUni, ali ter uma possibilidade de participação. Ali ela participar. Eu não ter que pedir que ela se desloque no ambiente digital. A gente brinca que é como se, ao invés de eu ter uma casa da participação da transparência, que são os portais, eu pudesse oferecer a participação no caminho da rua. Então, acho que essa é uma lógica de estamos aprendendo que isso está mudando, gente. Então, vamos mudar também? E vai ser um teste. Não sei, eu conto para vocês daqui a um ano como é que vai ser, mas eu acho que essa é uma questão. A segunda é distribuição da informação. Hoje a gente tem viés de confirmação, tem em quem me passou essa informação, como é que a gente trabalha uma distribuição mais estratégica, comunitária, coletiva. Então, pensa tanto difusão, embaixadores, eu não estou falando aqui para influenciadores digitais, estou pensando em como é que a gente trabalha uma distribuição, não basta eu colocar a informação disponível. Eu tenho que pensar como é que ela chega, como é que eu distribuo, como é que eu crio redes que possam incentivar. E, por fim, eu acho que o mais importante é quais são os sentidos. Né? Para que eu vou disponibilizar uma informação, para que eu vou fazer um processo. E aí não tem como não ser com a participação. Então, aqui, né, o Rio tem uma trajetória de organizações de geração cidadã de dados, né, laboratórios de inovação, cocriação, e eu acho que é tão importante a gente pensar que não dá para a gente fazer um esforço grande, que eu sei que de vocês, gestores públicos, para disponibilizar uma informação que não vai ter uso nem impacto. Né? Então, como é que a participação ela ajuda a orientar e a construir as políticas de transparência? Aí é isso, jogo para você. Legal. Bom, estou ouvindo a especialista aqui me deliciando, né? Muito, muito legal. E aí, quando você fala, me fica uma questão na cabeça, porque, assim, às vezes a gente tem uma expectativa muito grande com a transparência, com a democracia, né? Que a transparência vai aumentar a democracia, que as pessoas vão usar os dados. Mas, na verdade, assim, a grande parte da população não é uma população politicamente interessada. O cidadão vive o seu dia, trabalha, acorda, ganha dinheiro, paga as contas e dorme e trabalha de novo. Então, assim, essa expectativa que a gente tem de que muitas pessoas busquem esse acesso, né, ela também, às vezes, é um pouco irrealista da nossa parte. Então, eu acho que é legal essas iniciativas de, olha, a informação chega no seu caminho, porque você está no seu caminho e, de repente, opa, eu posso participar, eu posso fazer alguma coisa, que é uma questão muito interessante.
eu queria assim, sugerir, até por uma questão de formação desse cidadão também, que tem algumas ações que são interessantes. A gente vive numa sociedade neoliberal que adora competição, desempenho, resultado, essas coisas todas. E isso pode ser usado também, né, com editais, por exemplo, que estimulem o uso de dados públicos para desenvolver um determinado aplicativo, né, para as escolas, para os alunos de segundo grau, para os alunos de não sei o quê, para, digamos, incentivar o uso, incentivar a competição entre esses alunos para que esse uso produza alguma coisa a partir dos dados e logicamente, para que os dados sejam conhecidos e possam ser utilizados. Então, tem alguns caminhos que eu acho que ajudam na educação, que podem usar essas características da competição, mas sem mais delongas, vou passar para o Spinelli, porque, né, tem jogo do Flamengo daqui a pouco. Eu vou ser pessimista pela última vez, depois eu vou dar uma mensagem de otimista. Eu acho que a gente avançou muito em transparência orçamentária, mas avançou muito pouco em outras áreas que precisam de maior conexão com a sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. E aí, mais uma vez, eu vou bater no Congresso Nacional. O nosso processo legislativo é absolutamente opaco. A gente não sabe quem representa que interesse no Congresso. Quem que está ali representando a indústria do cigarro, do fumo? Eu, como cidadão, deveria ter o direito de saber. Deveria ter o direito de saber. Nada contra quem fuma, mas eu posso não querer votar nessa pessoa. Porque ele vai defender um interesse que não é o meu interesse. A gente tem um processo ainda de formulação das políticas públicas também muito pouco transparente. Então, o país avançou muito em transparência orçamentária, a gente tem ótimos portais de transparência, a gente tem uma ótima lei de acesso à informação, mas a gente ainda tem um monte de coisa nas políticas públicas para as quais não há transparência alguma. A gente está muito atrasado mesmo, inclusive na questão tributária. A gente assume aqui o sigilo fiscal como se fosse uma verdade absoluta. E o sigilo fiscal, muitas vezes, prejudica o exercício da cidadania. Há países, poucos, a Noruega é um deles, que não tem salário secreto. Vocês sabiam que na Noruega, você sabe o salário, você quer saber o salário do seu vizinho, e ele não trabalha num órgão público, você vai lá num órgão público e descobre o salário dele? Porque esse é um exercício, é um exemplo de que eu posso fiscalizar se ele está, de fato, contribuindo com os tributos da forma pela qual deveria contribuir. O agente, o cidadão é um agente de controle em potencial. E aí eu acho que a gente precisa aqui ter um autor, um cientista político chamado Giovanni Sartori, italiano, que ele fala o seguinte: o aumento de democracia deveria ser acompanhado de um aumento de sabedoria, demos sabedoria. Quer dizer, as pessoas deviam cada vez mais participar da coisa pública, entender como a coisa pública funciona, para poder exigir dos seus governantes uma conduta digna, uma conduta adequada com o que se espera de um representante do povo, né? E aí, o caminho é a educação cívica. A gente tem que discutir isso com os jovens, e eu acho que está vindo uma geração aí muito mais ética, muito mais preocupada com questões sociais, muito mais respeitosa do ponto de vista das relações humanas. Eu sou um otimista em potencial. Eu dou aula lá na GV no 3º semestre. Meus alunos têm 20 anos. Eles me ensinam cada dia a ser menos preconceituoso, a respeitar as pessoas. Eles têm uma relação interpessoal mais honesta, mais sincera. Então, eu acho que a gente caminha para ter um futuro melhor. Porque eu não posso terminar com uma mensagem. Eu falei tanta coisa ruim, né? Isso é uma tragédia, né, gente? Senão não vão deixar você sair. Senão o Rodrigo nunca mais me chama. Bom, nós estamos com as nossas ideias em ebulição, o que significa que foi bastante produtivo, né? A ideia aqui não era trazer respostas, e sim as reflexões que são tão pertinentes ao momento que a gente vive, né? Esse tempo de transformação, como fala a nossa mesa, em tempos de transformação, saber exatamente o caminho é algo muito difícil.
Então, estamos aqui ao lado de vocês hoje e continuaremos esse percurso, né, buscando a melhor trajetória possível para esse momento e, sem dúvida alguma, com a intenção sempre de trazer a sociedade para mais perto, né, estreitar essa troca com a administração pública. Acho que vocês trouxeram muito disso nas falas. Existe, sim, ainda um desafio de como promover isso, considerando todas as questões, né, que foram trazidas, mas isso nos ajuda a reconhecer e, então, pensar em quais vão ser esses próximos passos, né? Muito obrigada pela presença de vocês, pelas excelentes contribuições ao nosso debate, à nossa mesa. Enfim, chegamos ao final desta mesa. Passo a palavra à nossa cerimonialista. Muito obrigada, Pamela. Secretário, por favor. Te chamaram. Aí nós gostamos, né? Muito obrigada a todos e todas pela riqueza das falas e gostaria de solicitar que os senhores permanecessem no palco para a entrega dos certificados e a foto oficial. Sem certificado. Agora a gente está descertificado. Você pode no Photoshop lá para ficar transparente, tá? Mais uma vez, agradecemos muito. E para encerrar, palmas, por favor. Nunca é demais, ainda mais nesse fechamento de um dia lindo como hoje. E para encerrar o Congresso Carioca de Integridade Pública, gostaríamos de convidar para fazer o uso da palavra a senhora Cristina Galvão, subsecretária municipal de Integridade e Transparência, advogada, procuradora do município do Rio de Janeiro e aposentada. É ex-subsecretária, botaram assim, mas ela está aposentada, mas ela segue muitíssimo na ativa, não é? E é ex-subsecretária de Estado de Administração. Atualmente cursa especialização em gestão de projetos na Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Gente, já é boa noite, então, muito breve. Eu queria dizer que nós fomos brindados com importantes reflexões que nos mostraram que os desafios contemporâneos da integridade, da transparência e da proteção de dados são complexos e multifacetados. Esses desafios exigem uma abordagem integrada e contínua, cenário onde a ciência comportamental, as novas tecnologias e as políticas de privacidade trabalham juntas para promover avanços. Nesse sentido, cabe agradecer a todos os participantes pela oportunidade de debater temas de inquestionável relevância. A era digital trouxe inúmeros desafios, mas também muitas oportunidades para fortalecer a confiança e a responsabilidade entre governos, organizações e cidadãos. Não poderia deixar de fazer um agradecimento especial à equipe da Secretaria, por meio de suas coordenações, pela sua diretoria administrativa, pela comunicação social, pela assessoria da subsecretaria e do gabinete, pela brilhante, dedicada e eficiente construção desse evento. A vocês, o reconhecimento por esse trabalho, na certeza de que o que se planta hoje, nesse congresso, nos conduzirá a um amanhã calcado no compromisso com o serviço público de excelência.
Compartilhar conhecimentos, experiências e ideias importantes em prol de uma administração pública conectada com a sociedade encerra um valor que levaremos conosco deste encontro. Que os debates e as conexões aqui desenvolvidas inspirem novas conquistas. Finalizando o congresso, convido a todos para o coquetel de encerramento. Muito obrigada. Queridos, só para mais uma vez agradecer e reforçar o convite feito pela subsecretária para o coquetel de encerramento. Saindo pela porta lateral à direita, vocês encontrarão um espaço dedicado ao coquetel. Acompanhem os eventos e atividades realizados pela Secretaria de Integridade e Transparência por meio do site smith.prefeitura.rio e do Instagram, @integridade_rio. Uma ótima noite para todos e todas.